Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 35, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com todas as referências e contexto da palavra. O contexto da palavra: Jacó chega ao poço de Harã. Versículo 1. Então pôs-se Jacó ao pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. Referência do versículo 1. Livro de Números, capítulo 23, versículo 7. Então alçou a sua parábola e disse a Harã: me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: venha, amaldiçoa-me a Jacó, e vem e detesta Israel. O versículo 2 do capítulo 29 de Gênesis. E olhou, eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelha que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço dava de beber aos rebanhos, e havia um grande pedra sobre a boca do poço. Versículo 3. Ajuntava ali todos os rebanhos e removia a pedra de sobre a boca do poço, e dava de beber às ovelhas, e tomava a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. Versículo 4. E disse eles Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. Versículo 5. E eles disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Versículo 6. Disse eles mais: está ele bem? E disseram: está bem. Eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Referência do versículo 6, livro de Gênesis, capítulo 43, versículo 27. E ele perguntou: como estava? Disse: vosso pai é velho, de quem falaste, e está bem? Ainda vive? O versículo 7 do capítulo 29 de Gênesis. E ele disse: eis aqui ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide e pacentai. Versículo 8. E disse: não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Contexto da palavra: Jacó encontra com Raquel. Versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Referência do versículo 9. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 16.
O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água. Encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. O versículo 11 do capítulo 29 de Gênesis. Não, versículo 10. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou a Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Versículo 11. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Referência do versículo 11. Li de Gênesis, capítulo 33, versículo 4. Contexto da palavra: encontro de Esaú e Jacó. Versículo 4. Então Esaú correu ele ao encontro, abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço, beijou e choraram. O versículo 12 do capítulo 29 de Gênesis. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. Referência do versículo 12. Li de Gênesis capítulo 13, versículo 8. Contexto da palavra: Abrão e Ló separam-se, versículo 8. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. O versículo 13 do capítulo 29 de Gênesis. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ele ao encontro e abraçou e beijou e levou à sua casa e contou ele a Labão todas as coisas. Referência do versículo 13, li de Gênesis capítulo 24, versículo 29. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. O versículo 14 do capítulo 29 de Gênesis. Então Labão disse: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Referência do versículo 14, li de Gênesis capítulo 2, versículo 23. E disse a Adão: esta é agora o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. O versículo 15 do capítulo 29 de Gênesis. Depois disse Labão a Jacó: por que tu, eis meu irmão, há de servir-me de graça? Declara a mim qual será o teu salário. Referência do versículo 15. Não tem referência não. Versículo 16. Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia,
O nome da menor era Raquel. O versículo 17. E Leia, porém, tinha olhos teros que é remelento, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. Versículo 18. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Referência do versículo 18, livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 41. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi, por tuas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. O versículo 19 do capítulo 29 de Gênesis. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que dê a outro varão. Fica comigo. Versículo 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muitos que amava. Referência do versículo 20, livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 26. Dá-me a minhas mulheres, os meus filhos pelos quais te tens servido, e eu-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. O versículo 21 do capítulo 29 de Gênesis, contexto da palavra: Labão engana Jacó. Versículo 21. E disse Jacó a Labão: dá minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Referência do versículo 21, livro de Juízes, capítulo 15, versículo 1. Contexto da palavra: Sansão põe fogo à seara dos filisteus. Versículo 1. E aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara a minha mulher. Porém, o pai dela não deixou entrar. Versículo 22 do capítulo 29 de Gênesis. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar, fez um banquete. Referência do versículo 22. Livro do Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Contexto da palavra: as bodas em Canaã, a água feito em vinho. Versículo 1. Ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Versículo 2. E foi também convidado Jesus, os seus discípulos, para as bodas. O versículo 23 do capítulo 29 de Gênesis. E aconteceu à tarde que tomou Leia sua filha e trouxe ele, entrou a ela. Versículo 24. E Labão deu sua serva Zipa a Leia, a sua filha, por serva. Versículo 25. Versículo 24. E Labão deu a sua filha Zipa a Leia,
sua filha por serva. Versículo 25. Aconteceu pela manhã, ao ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tens servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Versículo 26. Disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Versículo 27. E cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servirei comigo. Contexto da palavra: Jacó casa com Raquel. Versículo 28. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana na desta. Então ele deu por mulher a Raquel, a sua filha. O versículo 29. E Labão deu a sua serva Bila por serva a Raquel, a sua filha. Referência o versículo 30. E entrou também a Raquel e amou, e também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Referência do versículo 30. Livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo muitos que amava. Versículo 31 do capítulo 29 de Gênesis. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Referência do versículo 30, livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, ou senão morro. Referência do versículo 30. Livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos com poucos dias pelo muitos que amava. O versículo 31 do capítulo 29 de Gênesis. E vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Referência do versículo 31, de Gênesis capítulo 30, versículo 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, ou senão morro. Referência do versículo 31, livro de Salmo de número 127, verso 3. Contexto da palavra: segurança, prosperidade, fecundidade vem de Deus só. Verso 3. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão.
O versículo 32 do capítulo 29 de Gênesis. Contexto a palavra o nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. Versículo 32. E concebeu Léia e teve um filho e chamou seu nome Ruben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Referência do versículo 32, de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor, tem visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tem ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Referência do versículo 32, livro de Salmo de Números 25, verso 18. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. O versículo 33 do capítulo 29 de Gênesis. E a concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, e me deu também este, e chamou seu nome Simeão. Versículo 34. E concebeu outra vez, teve um filho, dizendo, agora, esta vez se ajuntará o meu marido comigo, porque 3 filhos tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi. O versículo 35 do capítulo 29 de Gênesis. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de ter filho. Referência do versículo 35. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 2, para terminar. Contexto da palavra genealogia de Jesus Cristo. Versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 35. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Não vou tomar muito tempo, porque as horas não esperam. Mas quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que fica todos com o Senhor, com Deus eterno, de Abraão, Isaque e Jacó. Que livre nós todos dos mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.